Senhoras e senhores, a verdade é que o Grêmio está praticamente fora do Campeonato Gaúcho. A verdade é que o Grêmio está praticamente fora da disputa do octa do Campeonato Gaúcho. Hoje, somente uma explicação que relembra muito mais a imortalidade que pode fazer alguém explicar a possibilidade de um Grêmio ir lá e golear o Inter, porque é isso que tem que acontecer, pelo menos nos 90 minutos, tem que fazer uma goleada, 3 gols de diferença para sair com o título, ou no mínimo uma vitória extremamente convincente, 2-0, ou 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Mas, vamos lá. Também é bom falar sobre futebol, porque a imortalidade gremista está sendo gasta contra São Raimundo, contra a Juventude, contra times menores. E é o segundo jogo consecutivo contra o Internacional dentro da sua casa e que o Inter é muito, mas muito superior. E é por isso que eu tô dizendo abertamente, não tô sendo o inventor da roda nem nada aqui, tá? Todo mundo viu, o Inter tá com as duas mãos na taça, basta erguer o troféu. É muito mais fácil o Inter perder esse campeonato do que o Grêmio ganhar. Essa talvez seja a dura realidade que eu imagino que boa parte dos gremistas já entendeu, mas a outra parte vai ter que começar a entender. Porque até agora, insisto, segundo jogo em que o Roger é muito, mas muito superior ao Quinteiros. É sobre isso que a gente vai ter que falar. Esse vídeo é pra KTO, eu sei que tu tá aí de cabeça inchada, tá pistola da vida, mas quarta-feira já tem Grêmio e Atlético pela Copa do Brasil, aí, né, o mínimo que se espera é fora de casa, tem que classificar, e depois tem o jogo de volta, se tu quiser dar aquela brincada, né, imaginar ali, dar uma graça a mais pro jogo, vai lá e aposta numa virada tricolor dentro do estádio Beira-Rio. Tudo isso em kto.bet.br, aqui na descrição, no primeiro comentário, fica a dica. Gente, olha só, o jogo mostrou um Grêmio que tinha muito mais a bola. O Grêmio tinha muito mais a bola, tinha muito mais ela nos seus pés, mas não sabia o que fazer. O Internacional jogou recuado, às vezes jogou defensivo, mas o Inter sempre soube o que fazer com a bola. O Inter entendeu que saberia jogar pelos lados, o que poderia e deveria jogar pelos lados do campo, que estrategicamente faria os gols. Fez na primeira etapa. O Inter entendeu que poderia fazer uma pressão com 5 jogadores no campo de ataque, mas se não roubasse a bola, fazia 2 linhas de 4, recuava o time e saía no contra-ataque pelas alas e que daria certo esta estratégia. O Internacional entendeu e soube ser, cara, podia ter matado o jogo no primeiro tempo, a gente podia estar aqui falando, acabou. Eu ainda tô colocando a imortalidade, olha, nem é futebol mais, é imortalidade, para tentar te dizer, daqui um pouco, quem sabe tem uma chance. Mas olha isso, velho, o campeonato tá praticamente decidido. Um detalhe, que não é um detalhe tão pouco assim, já é um absurdo, já é um escândalo dizer o seguinte, os jogadores do Inter sabiam o que fazer com a bola, os jogadores do Grêmio não sabiam o que fazer com a bola. Isso já é um absurdo. Mas um outro detalhe é que é o seguinte, os jogadores do Grêmio estavam sempre correndo na marcação. O lance do Pavon, que o Pavon entra de carrinho e o Aguirre dá um come. O Aguirre, aliás, esse é um fato extremamente relevante dessa partida. O Pavon joga na ponta esquerda porque o Aguirre é o ponto fraco do lado do Internacional. O Aguirre faz um partidaço e o Pavon não joga absolutamente nem um pouco bem. E aí a gente precisa colocar aqui, velho, os jogadores do Grêmio chegando atrasados, entrando correndo. Isso é um detalhe, mas não é tão detalhe assim. Isso é posicionamento. A bola batia e rebatia e estava sempre no vermelho. A bola batia e rebatia, o Grêmio tentava, fazia, a bola voltava e tal. E aí, o que acontecia? Lá aparecia um pé do Vitão, aparecia um pé de um outro jogador, aparecia um Fernando dominando o meio campo e tudo mais. A bola sempre sobrava para alguém do Internacional. O Grêmio, quando perdia a bola, e o Grêmio estava todo ataque, quando perdia a bola, era um Deus nos acuda, porque vinha o Inter muito bem inteligente, sabendo o que deveria fazer, eu insisto, o Inter sempre soube o que tinha que fazer em campo. Nem que seja o seguinte, olha, o Aguirre toca pro Vitinho, que vai lá e faz o cruzamento, a bola não chega no Bruno Henrique, mas chega no Carboneiro. Ah, mas o cara toca pro Bernabé, que vai à linha de fundo, a bola não chega no cara do primeiro poste, mas tem alguém no segundo poste, que é o Alan Patrick. Os gols do Inter foram assim, foram de jogadas dos caras que sabiam, olha, é isso que eu vou fazer, é aquilo, e se a bola fosse pro rebote, ia ter um jogador do Inter bem posicionado para pegar o rebote ali, o Bruno Henrique ia estar ali, ou o Fernando ia estar ali, ou alguém do Inter iria estar ali, sabe por quê? Porque o Inter sabia o que tinha o que fazer com a bola, e isso não acontecia com o Grêmio. O Grêmio não sabia o que fazer quando tinha a bola, e por isso ia para ataque, ficava tocando até perder, e aí quando perdia a bola, era um Deus nos acuda, porque nem aquele famoso, vamos atacar marcando,
que normalmente os técnicos executam, não acontecia. O Inter vinha em bloco e o Grêmio correndo para trás e era assim uma lentidão e uma dificuldade para tentar encontrar algum colorado que tu dizia assim, velho, esses caras parece que chegaram ontem, desembarcaram aqui e tudo mais e não sabem o que estão fazendo em campo. Presta atenção num outro detalhe. Eu resumi, eu anotei aqui quatro situações que a bola queimava no pé dos jogadores do Grêmio. O Christian Oliveira, que para mim foi o melhor em campo do Grêmio, talvez o único que tenha se salvado, ele perde um gol porque a bola queima no pé dele. E quando ela vem no cruzamento, ele tá na cara do goleiro do Inter, era só bater com a perna esquerda, ele vai tentar dominar com a direita e a bola queima. O Bright White, que todo mundo sabe que é um jogador maravilhoso, vai dar uma jogada que ele dá, acho que era o Lucas Esteves, ele dá de calcanhar, dá muito forte e aí o cruzamento já sai quando a bola tá fora, ou é uma jogada que não é boa, porque foi queimando. Uma outra situação, teve, qual era a outra que eu anotei? Essas duas, pera aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Teve uma do JP, o Vila Sante. Lembra aquele lance que o Vitão cortou, que o Villaçante já tá mais pra frente e ele tá na ponta esquerda, o Villaçante adianta a bola e ele vai adiantar para fazer um círculo no zagueiro e fazer o cruzamento. Ele adianta a bola, vai muito forte, vai mais pro zagueiro do Inter do que qualquer outra coisa, o Villaçante se lamenta. E tem também um lançamento na esquerda, na direita, pro João Pedro, lateral, que a bola vai muito mais pra lateral e depois o cara assim dizendo, pô, tu podia ter te esforçado e tal. Cara, bolas que estavam queimando para fazer o gol, para fazer o cruzamento, para avançar um lateral, até para uma bola de calcanhar. O Grêmio não conseguia ter uma bola minimamente dominada. Tudo isso a gente está falando de individualidades de jogadores, mas é treinador. Toda essa responsabilidade é treinador. O Quinteiros, pelo segundo jogo consecutivo, não viu o Roger. O Roger, no jogo passado, também tinha sido muito superior. Eu vim aqui, me esgoelei falando, dizendo, olha gente, o Inter foi muito superior, e todo mundo dizendo, mas aí não venceu, mas tá bom, faltou o gol, mas tu precisa, futebol, uma vez lá que outra, tu vai ganhar, sem jogar tão bem, tu vai dizer, bom, o cara fez 10 partidas, tá ganhando todas, tá super bem, um jogo que ele foi mal e ganhou, ou empatou e tudo mais, bom, beleza, só que para sustentar uma campanha, tu precisa ter boas atuações, e o Grêmio não está tendo. É o segundo jogo contra Grande, o Inter, e tem o Juventude no meio dessa parada aí, e todos os jogos contra o Juventude, cara, o Grêmio joga mal o primeiro Grenal contra o Inter, o Grêmio joga mal o segundo Grenal contra o Inter. O Grêmio joga mal na primeira partida contra o Juventude lá, mas era reservas, jogou mal, é o grupo do Grêmio. Joga mal o primeiro tempo aqui, joga bem o segundo, e depois os dois tempos lá. O Grêmio, quando pega um time maior, tá tendo muita dificuldade. Isso recai sobre o treinador. E aquela história, o treinador pedia reforços. Estão aí os caras. O que ele tá deixando de fazer? Por que ele não tá conseguindo fazer? Aliás, eu vou ter que falar aqui individualmente, só um jogador se salvou, tá? Que é o Christian Oliveira. É o único que representou algum perigo. Eu sei que ele perdeu esse gol que poderia ter mudado o rumo da partida na primeira etapa, mas é o único que representou algum perigo pro lado adversário. Se matou em campo e tal, mas aquele famoso uma andorinha só não faz verão, tá? Não tem como fazer. Mas emblematicamente eu quero colocar no Villaçante a luz, o olhar desse meu pensamento aqui. Porque assim, o Villaçante saiu no intervalo dando razão pro torcedor gremista, é bonito dele, dizendo que o torcedor gremista tem razão e vai lá porque foi uma vergonha que tá acontecendo aqui na arena. E é bacana ver esse sentimento do lado do jogador gremista. Mas aí eu te pergunto, o que o Villaçante jogou? E nessa temporada, ele ainda não se encontrou. Há pouco eu trouxe o Guto Peixoto dizendo, olha, o Cristaldo não consegue entender a maneira do treinador. O Villaçante também não, tá? O Villaçante, é verdade, ele não se encontra em nenhum momento na primeira etapa. E jogando ao lado do Camilo também não conseguiu jogar absolutamente nem um pouco bem. Ele melhora, por incrível que pareça, quando entra o Dodi, que fica na frente da zaga e libera ele para jogar. E aí o Edenilson já tá em campo nessa altura do campeonato, e aí tem uma leve melhora de pelo menos um pouco mais protagonismo, pelo menos um pouquinho mais de jogadas acontecendo e tal. Porque defensivamente ele não estava sendo interessante nem ofensivamente. E aí, pelo menos ofensivamente, ele teve mais presença. Mas daí tu vai me dizer, resultou em quê? Em absolutamente nada. Mas, enfim, eu preciso te colocar aqui que, né, para quem é um dos melhores da posição, ficou muito abaixo. O Monsalve não apareceu em campo. E essa explicação, ela é boa, porque a gente sempre fala, mas é que o Cristaldo, ele some na decisão. Pô, quando eu preciso do Cristaldo do jogo grande, ele não aparece. Pois é, o Monsalve também não. Isso pra mim se explica por um cara do outro lado que se chama Fernando. O Fernando é um monstro. Eu sou completamente
apaixonado por esse jogador, eu sou fã dele, de carteirinha, tá? Ele seria titular. Hoje ele joga mais com o Cuéllar, ele joga mais com o Camilo, ele joga mais com o Dodge, ele joga mais com o Villasanti, ele joga mais qualquer outro primeiro homem de meio campo do Grêmio. Só que assim, ele não deixa o meia jogar. Isso cabe ao treinador, e de novo nós vamos no Quinteiros, ver o seguinte, pô, os caras tem um cara lá que jogou no Manchester City, que jogou no Porto, jogou no Sevilha, que foi campeão por onde passou, tem 3 Europa League no currículo, o cara é monstruoso, ele assim, tá jogando demais. Eu preciso achar um jeito do meu meio-campista não ser engolido por ele. E isso, obviamente, precisa ser colocado na conta dele. Mas como eu falei, cara, a gente vai ficar aqui, Gustavo Martins. Poxa, Gustavo Martins, todo mundo tá pedindo há um tempão mais oportunidades desde o Renato. Dá mais chance pra esse menino. Ah, mas o Rodrigo Eli. Ah, mas... Pois é, Gustavo Martins não aproveitou, quase deu um gol pro Ener Valencia. Nós poderíamos estar aqui falando que acabou o Campeonato Gaúcho de vez, porque se fosse 3-0, desculpa, não ia fazer 4 no estádio Beira-Rio. Ou 3 para levar para os pênaltis, eu também não acreditaria muito. Mas enfim, é futebol e tal. Mas a gente já tá dizendo, ó, acabou, o Grêmio não vai ser octa, o Inter é campeão gaúcho, porque o Gustavo Martins entregou um jogo. O Lucas Esteves, ele tá menos do que deveria. O Vieri, nesse gauchão, jogou melhor de lateral esquerdo do que o Lucas Esteves. E hoje, entrou aos 40 minutos do segundo tempo o Luan Cândido, que deve estar terrivelmente fora de forma. Porque é só isso que explica. O Lucas Esteves hoje é um cara extremamente discreto. Ele é discreto, ele não consegue entregar alguma situação. Mas veja, eu tô falando do Gustavo Martins. O Pavon, já falei, para mim é simbólico. O Pavon entra na esquerda para jogar numa fase onde é o calcanhar de Aquiles do Inter, o cara deles é o melhor em campo e o Pavon vai muito mal, mas é Pavon, é Lucas Esteves, é Gustavo Martins, é Villasanti, qual era o outro que eu citei aqui? O Monsalve, o Bright White morreu de fome, mal viu a bola, não tem muito o que fazer, enfim, todo mundo foi abaixo, talvez o Christian Oliveira. E aí o treinador do Grêmio tem algumas ideias que fica difícil de entender, mesmo o cara tá numa cabine com ar-condicionado assistindo o jogo do camarote, só por rádio, se comunicando com o banco de reservas, e ele vê o seguinte: o Inter tá muito superior, tá fazendo 2-0 ao natural, o Grêmio tem a bola e não sabe o que fazer com ela, o Inter não tem a bola, quando tem, os pouquíssimos segundos que tem, sabe o que fazer, e aí ele diz o seguinte: tá, vou fazer trocas. A primeira troca que ele faz, ou as trocas que ele faz, assim, para não ter um ponta por outro ponta, um lateral esquerdo por outro lateral esquerdo, um primeiro volante por outro primeiro volante, no máximo mudando, liberando um outro cara, o Edenilson na vaga do Monsalve, que é verdade, o Edenilson, quando se soma ao Villasanti, dá um pouquinho mais de qualidade ali, ou pelo menos melhora, mas cara, tô pegando a melhora do Grêmio pelo Grêmio, tá? Nada de vai vencer a partida. E aí a única partida que vai fazer é nos últimos 10 minutos, tira o Villasanti, bota o Arezzo e aí tá, vamos do jeito que dá. Velho, desculpa, fica difícil assim, fica difícil defender um treinador que faz isso. A real, gente, é que o Inter só perde esse campeonato pra ele mesmo. É futebol, eu sempre vou lembrar isso, tem o imponderável, tem a situação, mas hoje, o Inter tá com as 2 mãos na taça. É só erguer. Tenho que ser realista. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.